Nós estamos vindo aqui numa sequência de mensagens falando sobre o livro de Atos. Seguramente é um livro que nós poderíamos ficar pregando aqui durante meses e mais meses e mais meses, porque é muito conteúdo da palavra de Deus. E o livro de Atos, é interessante a gente estudar esse livro, porque ele fala sobre o start da igreja primitiva, da igreja cristã na terra. Porque Jesus, quando esteve com a gente aqui, ele não fundou a igreja. Todo mundo sabe disso, né? Quem sabe qual que era a religião de Jesus? A religião de Jesus era o judaísmo, exatamente. Então, se a gente fosse seguir a religião de Jesus, nós teríamos que ser judeus. Então, Jesus não fundou nenhuma religião. Mas quando Jesus passou por essa terra, ele estabeleceu a cultura do reino de Deus. E aí, posteriormente, todos aqueles que agora aceitaram a Jesus e vivem de acordo com o propósito que Jesus estabeleceu, se tornam um cristão. Então, que faz a gente seguir o cristianismo, que é o modelo de Jesus. Então, nós somos cristãos por causa de Jesus, do cristianismo. Tá? E aí, o livro de Atos, então, relata para nós, logo depois que Jesus morre na cruz, se inaugura um tempo onde agora a presença física de Jesus não estaria mais na terra, mas agora haveria uma dispensação do Espírito Santo. O Espírito Santo agora seria derramado sobre toda a carne, como a gente viu lá em Atos 2, e agora então se começa um ajuntamento do povo de Deus. E aí, naturalmente, a igreja vai se formando. É isso que é legal que a gente lê no livro de Atos, a gente vai vendo uma igreja se formando de forma orgânica. Ela vai organicamente se organizando, vai aparecendo as demandas, e essa igreja tem que se organizar para isso. Por exemplo, a gente vai ver que na igreja, os líderes da igreja começam despretensiosamente fazer a obra. Uma pregação de Pedro, 3.000 pessoas se convertem, e agora eles têm que organizar essa multidão que está vindo, muitas pessoas vindo, como que a gente vai organizar isso? E aí, eles então começam a se reunir. Eles não tinham templo, Jesus não deixou nenhum templo, então eles não tinham um templo físico, e aí eles começam a se organizar através das casas. Então, muitas igrejas estavam congregadas dentro das casas das pessoas, que é o que inspirou as células que a gente tem na igreja. Então, as reuniões nas casas, que são reuniões informais, onde a gente se reúne para discutir os assuntos da palavra de Deus. Então, assim a igreja vai se formando. Mas o que eu queria conversar com você um pouquinho aqui hoje é sobre esse episódio aqui de Atos 3. O Espírito Santo vem sobre a igreja, vem sobre algumas pessoas que estavam reunidas naquela casa. Essas pessoas são cheias do Espírito Santo, e a vida delas agora não é mais a mesma, porque elas carregam a presença de Deus. O Espírito Santo passa a morar dentro delas, e elas agora estão carregando a presença de Deus, e algo diferente agora começa a fluir de dentro delas, que elas não estavam acostumadas. Antes você via só Jesus operando os milagres, curando, expulsando demônios, curando enfermos, libertando. Mas agora esse poder foi dado a todo aquele que crê, aquele que tem Jesus, e aquele que carrega o Espírito Santo pode fazer isso. Então toda pessoa que crê em Jesus pode realizar os sinais e os feitos de Deus. Amém? Até aí você concorda? Sim ou não? Então toda pessoa pode. Você não é mais um dependente de ninguém para poder se relacionar com Deus, porque agora toda pessoa carrega a presença de Deus dentro dela. Existe uma presença dentro dela e um poder que quer fluir dessa pessoa para outras vidas no nome de Jesus. Então vamos lá. A palavra de Deus diz assim: certo dia, por volta das 3 horas da tarde, Pedro e João foram ao templo orar. Um homem aleijado de nascença estava sendo carregado todos os dias. Ele era colocado ao lado da porta chamada Formosa, para pedir esmolas a quem entrasse no templo. Quando ele viu que Pedro e João iam entrar, pediu-lhes dinheiro. Pedro e João se voltaram para ele. Olhe para nós, disse Pedro. O homem fixou o olhar neles, esperando receber alguma esmola. Pedro, no entanto, disse: não tenho prata e nem ouro, mas lhe dou o que eu tenho. Em nome de Jesus Cristo o Nazareno, levante-se e ande. Então Pedro segurou o aleijado pela mão
e o ajudou a levantar-se. No mesmo instante, os pés e os tornozelos do homem foram curados e fortalecidos. De um salto, ele se levantou e começou a andar. Em seguida, caminhando, saltando e louvando a Deus, entrou no templo com eles. Quando o viram caminhar e ouviram louvar a Deus, todos perceberam que era o mesmo mendigo que tantas vezes tinham visto na porta formosa e ficaram perplexos. Admirados, correram todos para o pórtico de Salomão, onde o homem permanecia com Pedro e João e não se afastava deles. Senhor, eu quero te agradecer nessa manhã pela tua palavra, te agradecer porque temos tanto a compartilhar, Senhor meu Pai, sobre o reino de Deus, e a sua palavra nos liberta, nos encoraja, nos transforma, ministra o nosso coração, nós estamos vulneráveis para aquilo que o Senhor deseja fazer, no nome de Jesus, Senhor. Amém. Queridos, então essa passagem, ela relata para nós de uma condição de uma pessoa. A Bíblia não fala o nome dele, mas ele era alguém que carregava uma enfermidade no seu corpo desde o seu nascimento. Ele era aleijado. Então ele vivia aquela vida e não conhecia outro tipo de vida a não ser aquela. E a Bíblia fala que todos os dias, isso era uma rotina. Alguém pegava esse homem, não tinha os recursos que a gente tem hoje, cadeira de roda, não tinha nada disso. Pegava esse homem e colocava ele na porta do templo, para esse homem viver das esmolas. O melhor lugar para você pedir dinheiro é na igreja. O melhor lugar para pedir dinheiro. Por quê? Porque geralmente as pessoas que frequentam a igreja, se ela for abordada por alguém na porta da igreja, ela vai se sentir culpada. E ela vai querer ajudar. Fala, pô, vindo na igreja, o cara está pedindo dinheiro para comer. Eu não vou dar? Então, a melhor estratégia que tem é botar alguém na porta da igreja para pedir dinheiro. Isso aí é batata. Funciona. E dá para ficar até rico. Amém? Dá para ficar até rico pedindo esmola na porta da igreja. E essa era a condição desse homem, todos os dias. A Bíblia está dizendo aqui que é todos os dias. Levava ele, colocava ele na porta do templo, e ali, todas as pessoas que iam entrar na igreja, ele pedia um dinheiro. Me dá um dinheiro aí, me dá uma esmola, me dá eu estou precisando comer, eu estou precisando disso. E as pessoas olhavam para aquela condição dele, né? Não podia andar, um cara realmente debilitado, e aí ela se sensibilizava e dava dinheiro para ele, com certeza. Então, esse era o estilo de vida desse homem, ele estava acostumado a viver daquele jeito, esse era o modelo que ele tinha, ele não conhecia outro modelo de vida. E aí então a Bíblia fala que, certo dia, por volta das 3 horas da tarde, Pedro e João, quem é esse Pedro e João? Esses Pedro e João eram discípulos de Jesus, que caminharam com Jesus e agora estavam cheios do Espírito Santo. Lá em Atos 2, a gente vê um capítulo anterior, eles foram cheios do Espírito Santo e eles agora estão, além de estar cheios do Espírito Santo, eles estão fazendo manutenção da sua vida cristã. Porque assim, gente, a gente se enche do Espírito Santo, mas é que eu até preguei aqui um dia explicando. O Espírito Santo é como um combustível para a nossa vida. Todos nós temos ele. Só que esse enchimento todas as vezes a gente tem que completar o tanque, sabe? Toda vez a gente tem que completar o tanque, tem que ter manutenção da vida cristã, tem que ter vida de oração, tem que ter devocional, leitura da Bíblia. Esse é o beabá básico, não tem outra. A igreja vai passar mais 2.000 anos, mais 10.000 anos aqui na terra se Jesus não voltar, e a receita sempre vai ser a mesma. Se a gente quiser fazer manutenção da nossa vida cristã, da nossa vida espiritual, não tem outro caminho. Tem que orar, tem que ler Bíblia, tem que jejuar, tem que fazer as práticas espirituais. Esse é o único caminho. Pode ser que a igreja fique mais moderna, vai falar novas ferramentas aí, mas as ferramentas bíblicas funcionais é essa. Leitura da Bíblia, jejum, oração. Esses são as ferramentas espirituais que a palavra de Deus nos ensina, que nos sensibiliza, que nos aproxima, que nos conecta, que nos deixa mais vulneráveis à vontade de Deus. Então é para isso que a gente faz essas práticas. E a Bíblia fala então que eles vão na hora nona, que é 3 horas da tarde. 3 horas da tarde, eles vão ir para o templo porque tinha uma reunião de oração. Tinha uma reunião que eles estavam acostumados a participar. 3 horas da tarde, eles estão indo lá para a igreja para orar. Só que agora não é mais aqueles mesmos homens que só andavam com Jesus. Agora eles estão carregando a presença de Deus dentro deles. E aí a Bíblia fala então que esse aleijado que estava na porta do templo,
já se preparou para estar se aproximando duas pessoas. Está vindo dois caras aí, vou pedir dinheiro para eles. E aí, então, quando eles vão chegando perto do aleijado, o aleijado normalmente vai fazer o que ele estava acostumado a fazer. Me dá um dinheiro. Então, a Bíblia, o versículo 3 fala assim, ó, quando ele viu Pedro e João, quando ele viu que Pedro e João iam entrar no templo, pediu dinheiro. Dá um dinheiro aí. Só que uma coisa acontece que é inusitada, totalmente fora do comum, do que ele estava acostumado a fazer. Porque Pedro e João para dar atenção para ele. Talvez algumas pessoas, aí eu estou conjecturando aqui, talvez porque esse cara já era viciado a estar ali, talvez tinham pessoas até que ignoravam ele já. Pô, todo dia esse cara está aqui. Porque não é assim que a gente faz às vezes, né? Você ajuda a pessoa uma vez, aí você percebe que vira um esquema. Toda vez a mesma pessoa pedindo com a mesma história, com a mesma receita médica, com a mesma conversinha. Você chega uma hora e fala, cansei, toda vez você está pedindo dinheiro para mim, cara. Toda vez. Teve um dia um cara ali na porta do hospital ali, ele vinha com a mesma conversa sempre. Um dia eu fui, ajudei, pegou lá dentro do Marte Minas, comprei para ele o sabão, as coisas que pediu lá, que falou que tinha que cuidar. Aí beleza, aí quando ele me encontrou outro dia, acho que ele não reconheceu que era eu, veio com a mesma historinha, depois de uma semana, precisando de sabão, precisando de tudo. Meu amigo, você está de brincadeira, perguntei para ele. Está de brincadeira. Toda vez a mesma coisa, isso aí já virou uma malandragem sua. Então, talvez pessoas passavam por ali e já ignoravam ele. Mas agora a Bíblia fala que Pedro e João para e diz para ele assim, ó, olha para nós aqui. Tenta pensar, entrar na história comigo. Eles param e falam assim, dá uma olhadinha aqui para mim. Aí o cara gera expectativa. Fala, opa, alguém me deu atenção, vai me dar dinheiro. E a Bíblia fala assim, ó. O homem fixou o olhar neles, esperando o quê? Receber dinheiro. Porque era isso que ele estava acostumado a pedir e era isso que ele comumente recebia das pessoas. Então ele espera receber dinheiro. Pedro, no entanto, disse, não tenho prata e eu não tenho ouro, mas lhe dou o que eu tenho. E o tema da minha mensagem hoje é exatamente esse texto. O que eu tenho, eu te dou. O que eu tenho, eu te dou. Então vamos pensar um pouquinho. Vamos falar um pouquinho primeiro da vida desse mendigo. E da vida condicionada que ele vivia. Então ele era um homem que acostumou a viver daquele jeito e ele virou uma vítima. E culpava as pessoas mesmo. Porque eu não sei se você sabe, eu já estudei um pouco sobre isso. Principalmente São Paulo hoje. São Paulo, quem é da capital sabe, o número de pessoas, de moradores de rua, aumentou significativamente. Aumentou muito. E o que acontece? Na matemática, virou uma vida meio que fácil, porque as pessoas, por outro lado, por exemplo, se eu tenho dinheiro para me comprar um lanche, e o cara fala que ele não tem, me ajuda um dinheiro que eu estou com fome, automaticamente eu vou ficar culpado, eu vou me sentir culpado. Porque eu tenho e ele não tem. Isso é natural. A gente se sente culpado naturalmente porque a gente tem e o fulano não tem. Então a gente é tomado de uma compaixão, tomado de uma piedade naquele momento e a gente ajuda a pessoa. Esse dia na porta da igreja que estava eu, Ney, foi essa semana, Ney? Essa semana, né? O cara chegou aqui na porta da igreja, aí contou uma história para mim. Tal, porque meus documentos, roubaram meus documentos e não sei o quê, pipipi e tal. Aí mostrou o BO, aí eu peguei o BO na mão, li. Aí o BO estava lá, ele perdeu os documentos naquele mesmo dia. Foi o BO, acho que se não me engano, ou era do mesmo dia, ou era do dia anterior. Eu li, e aí a história me convenceu. E aí ele abriu a carteira dele e falou, eu não sou usuário de drogas, sou nada. Se eu fosse, acho que eu ia ter dinheiro. Aí eu tinha mais de R$100 dentro da carteira dele. Uma nota de 100 mais um dinheirinho. Aí ele mostrou para mim, aí eu falei, poxa, eu só estou precisando inteirar o dinheiro para mim poder pegar uma passagem para BH. E, poxa, essa história me convenceu, cara. Eu vou dar 50 conto para você. Fui lá e dei 50 conto pro cara. Aí depois eu fiquei todo felizão pro Ney. Falei, acho que eu confiei naquele cara. Aí o Ney falou, confiou lá, passou. O cara passou depois trançando as pernas aqui de volta. Aí, extra, 20 pessoas enganadas. Eu. Não tem o que fazer. Gente, então, infelizmente, essa é a condição. Então, muitas pessoas vivem a vida que vivem porque estão acostumadas a viver desse jeito. E aí eu não estou falando só a condição miserável que as pessoas vivem, mas
são misérias emocionais. Gente, se a gente fizer assim um checklist aqui, muitos de nós somos vítimas ou nos vitimizamos de várias situações da nossa vida. E nos comportamos, às vezes, como esse mendigo. E eu não vou nem dizer que ele era malandro, porque a Bíblia não dá detalhes dele. Não vou nem dizer que ele tinha uma malandragem, mas ele tinha um padrão que foi estabelecido, uma condição de vida para ele, que era aquela, que ele não conhecia outra. Então, para ele era comum chegar na porta do templo todo dia, ser colocado por alguém lá. Talvez tinha até uma quadrilha por trás, né? Porque alguém tinha que colocar o cara, né? Porque lá em São Paulo funciona assim. É uma quadrilha. Tem muitas pessoas, vou falar todas, mas muitas pessoas fazem parte de um esquema. É uma quadrilha. A pessoa que vai lá, põe a pessoa no ponto, fala aqui, ó, você vai soltando a pessoa. Você fica nesse farol, você fica nesse, você fica naquele outro. Tal. Tem todo um esquema por trás. O Iago Martins, que é um teólogo moderno, ele escreveu um livro. Como é que é o nome do livro dele? Sabe, Vitor? Dos mendigos? E aí, para ele escrever esse livro, sabe o que ele fez? Ele foi morar 1 ano com os mendigos. Então, para ele escrever o livro. Então, ele foi morar 1 ano, para entender a realidade. Lembrei o nome do livro, você pode pesquisar, chama A Máfia dos Mendigos. A Máfia dos Mendigos. E aí ele descobriu que aquela vida que aqueles caras viviam, não era porque a sociedade foi ruim com eles. Não é porque eles eram sociopatas, né? Vítimas de um sistema. Não, nada disso. Na verdade, era porque eles estavam acostumados, que era uma vida fácil. Tem um vídeo na internet, você pega esses caras que tomam corote, por exemplo, os coroteiros. O cara fez aqueles youtubers, falou assim, você quer uma oportunidade de trabalho, aí colocou assim uma caixinha de balinha de goma, para o cara vender, uma oportunidade de trabalho ou uma garrafa de corote. Perguntou para vários, o que vocês acham que eles escolheram? A garrafa do corote. E o que é isso, gente? Isso é o resultado. Porque eu estou explicando isso para vocês, porque a gente tem que ter compaixão das pessoas, mas a gente também tem que ter um pouco de entendimento do que tem por trás disso. Senão a gente pega e acaba contribuindo para aquela miséria que a pessoa vive, o estilo de vida que ela vive. Então, na minha caminhada cristã, quando a gente é mais novo na fé, a gente quer muito ajudar. Às vezes, toda pessoa que chega, a gente quer ajudar, né? O mendigo, a gente quer ajudar, a gente quer... quantas pessoas a gente já fez aqui? Por exemplo, uma vez chegou um rapaz aqui na igreja, e aí ele na hora do apelo, ele foi e entregou a vida para Jesus. Mas foi aqui mesmo, né? Foi aqui nessa igreja mesmo. Ele entregou a vida para Jesus. Aí, compadeceu dele, fui lá e quis ajudar ele, aí peguei... Onde que eu vou colocar ele? Você quer mudar de vida? Ele era mendigo, ele chegou aqui com um saco nas costas, assim, ó, saco de bagulho, assim. Panela, tinha um monte de coisa. Aí pegamos ele, eu levei ele num hotelzinho aqui na cidade, pagamos um hotel para ele. Por 30 dias, levei ele no poupa-tempo, arrumando documento, para recolocar ele na sociedade. Para recolocar ele na vida novamente. Só que ele percebeu que nesse período, a vida ficou muito chata. E aí, sabe o que ele fez? Para encurtar a história, puxou o facão para mim ainda. Puxou o facão para mim, me chamou, ligou para mim, que até celular a gente arrumou. Ligou para mim e falou, você pode descer aqui na rodoviária? Quando cheguei na rodoviária, tinha um facão me esperando. Que não sei o que deu na cabeça do cara. E aí, ele pegou e arrumou um emprego para ele, fez um monte de coisa. E ele pegou e voltou para as ruas de novo. Por causa da condição que ele falou, não, para que eu vou trabalhar? Para que eu vou... Se esse estilo de vida que eu estava vivendo, que eu não tenho que ter compromisso, tem que ter horário para levantar, não tem que dar satisfação da minha vida para ninguém. Então, muitas pessoas vivem nesse ambiente porque foram condicionadas a viver daquele jeito. E muitas delas não conseguem mais saírem desse ambiente. Só o milagre de Deus mesmo para tirar a pessoa desse lugar. Olha aí. Tá vendo? Eu já tenho um aqui para testificar aqui. Glória a Deus. E está aqui hoje. Glória a Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Então, olha só.
Por que muitas pessoas vivem desse jeito? Existe uma ciência agora, que até é muito trabalhada por quem faz a PNL ou pelos coaches, e uma linguagem que é usada muito, que tem muito sentido, que é a tal da crença limitante. Quem já ouviu falar na crença limitante? E o que é a crença limitante? A pessoa, ela não consegue enxergar além. Então ela está limitada àquele padrão de vida, aquele modelo de vida, ela está limitada, que ela não consegue ver além do horizonte, ela não consegue ver uma vida além. Por isso que muitas pessoas vivem desse jeito. Então o que mais essas pessoas precisam? Elas não precisam de esmolas. Elas precisam ser transformadas na sua mente, na sua forma de pensar. Eu estava acompanhando agora a política. Em São Paulo, lá tem um candidato lá que talvez ganhe, não sei, que é o Pablo Marçal. É um maluco para muitas pessoas, mas tem coisa que ele fala que faz sentido, enfim. Não estou aqui para dizer A nem B se é verdade, se não é. Mas ele tem falado sobre isso. Perguntaram para ele sobre a Cracolândia, como resolver o problema da Cracolândia. E aí ele falou, não, eu sou contra a internação compulsória, sou contra ir lá e pegar o cara à força e tirar ele de lá, mas o nosso trabalho, o que eu quero propor é tentar ir para tentar transformar a mentalidade dessas pessoas. Saber que ela pode sair daquele lugar e que ela pode viver diferente e que ela pode ser transformada na sua maneira de pensar. Então, teoricamente falando, gente, o evangelho social, que muitas pessoas estão pregando hoje, ele não é funcional. Todo cristão precisa fazer a obra social. Todo cristão. Jesus falou assim, os pobres vocês vão ter sempre com vocês. Então, ou seja, sempre a gente vai ter que se manifestar para fazer algo. Mas tem gente que quer resumir a igreja, se a igreja não é forte no social, não é igreja. Não. Não é assim que a gente define uma igreja. A igreja não pode ser definida pelo trabalho social que ela faz, porque senão o evangelho perde a sua força. Se a gente fala assim, vamos dar todo dia cesta básica aqui na porta da igreja, vai aparecer milhares de pessoas para pegar a cesta básica. Se a gente oferecer aqui um pão todo dia, uma sacolinha de pão todo dia, vai aparecer milhares de pessoas. Até às vezes quem não precisa vai aparecer aqui por causa da crença limitante para tentar pegar o pão que a igreja vai dar. Então, qual que é o trabalho da igreja? O trabalho da igreja é pregar a palavra de Deus para transformar a mente das pessoas. Para transformar a mentalidade das pessoas. Porque a mentalidade das pessoas é a mentalidade de escrava. Eu sou escravo. E aí, eu não consigo pensar diferente. Então, a gente tem que sair do ambiente da escravidão para ir para o ambiente da paternidade de Deus. Somos filhos de Deus. Deixamos de ser escravo e agora somos filhos. E vamos nos comportar como filhos. Então, a maior revelação que todo crente precisa ter é que ele é filho de Deus. Essa é a maior revelação que vai mudar a nossa história. É entendermos que nós somos filhos de Deus. Esse mendigo também tinha uma outra característica, que se alguém levava ele todos os dias, ele então dependia dos outros. Existia uma dependência dos outros. E tem muito crente que vive exatamente como ele. Ele é um dependente de alguém. Eu tenho falado muito sobre isso, gente, até em relação à própria fé. Que a gente está tentando desconstruir, pelo menos eu estou tentando fazer a minha parte como cristão, como pastor de uma igreja, que é tentar dar autonomia para os crentes. Porque durante muito tempo a igreja fez o quê? Ela sequestrou emocionalmente os crentes, para depender do líder espiritual. Então, se tinha uma ideia que o pastor é um super espiritual, e todas as demandas você traz para o pastor. O cachorro está doente. Eu já orei por cachorro, gente. Uma vez eu lembro que quando eu comecei da minha fé, a moça correu em casa. Estava eu com a minha esposa, não tinha nem filho ainda. Correu, socorro, pastor, socorro. Achei, está morrendo alguém. Aí fomos atender a pessoa. Chegou lá, o cachorrinho dela. O Fredinho. O nome do cachorro era Fred. O Fredinho. E aí na hora eu entrei em parafuso. Falei, meu Deus, e agora? O que eu faço? Eu nunca orei para cachorro, Deus. Eu já orei para gente. Para cachorro nunca orei. O que eu vou fazer agora? Aí eu fui e orei pelo cachorro. Glória a Deus. Não tem problema nenhum você orar para o cachorro. É o seu animalzinho. Pode orar por ele, abençoar ele. Não tem problema nenhum. Mas o que eu estou querendo dizer é que a maioria dos evangélicos, eles são sequestrados nas suas emoções.
E eles se tornam dependentes. Eles esquecem que eles têm a presença de Deus, que eles carregam o Espírito Santo dentro deles, e que eles é mais rápido você acessar o Espírito de Deus do que ligar para o pastor. É mais rápido e é mais barato. Amém? Então, assim, se todos nós entendermos que nós somos filhos de Deus e que nós carregamos o poder de Deus em nós, nós não mais precisaremos viver dependendo dos outros. Então, esse homem, se alguém não aparecesse lá para levar ele na porta do templo, para colocar ele na porta do templo, ele não ia conseguir ter a esmola dele. Então, tem gente que vive exatamente desse jeito. Ele vive dependendo de alguém. Então, a proposta do Evangelho te põe em liberdade, te dá autonomia para você viver a palavra de Deus de forma integral. E não mais ficar escravo. Então, assim, o pastor de uma igreja, ele é uma figura, sim, que merece a consideração e o respeito das pessoas. Sim, com certeza. É uma função, é um trabalho ministerial legal. Tem que ter esse respeito. Mas o pastor não é o salvador da pátria, pastor não é mediador, pastor não é mais espiritual do que as pessoas, nada disso. Porque o acesso é igual para todo mundo. O mesmo caminho que eu tenho que trilhar para relacionar com Deus é o caminho que você tem que trilhar. Ou você acha que Deus fala assim, mostra a sua carteirinha aí. Aí eu falo, pastor, ele fala, entra aí. Aí você fala, não, o que você é? Não, eu não sou nada, então não entra. Não. Então, todo mundo tem a mesma oportunidade, o mesmo direito de se relacionar com Deus. Então, se a gente entende isso, sou filho, não preciso mais depender, eu tenho que me libertar dessa escravidão emocional, de depender dos outros, sair desse ambiente de dependência. Amém? Amém ou não amém? Você está entendendo a palavra de Deus? Então, precisamos encorajar as pessoas a se levantarem das suas misérias. Essa é a proposta do Evangelho. Encorajar as pessoas a se levantar das suas misérias. Porque uma coisa que me incomoda muito, às vezes, é passar muitos anos, um crente passar muitos anos em cima da mesma prova, da mesma luta. Isso me incomoda muito. Um crente passar muitos anos debruçado na mesma luta. Luta vai ter na vida do crente, mas a vida cristã é dinâmica. É um leão por dia, tem que ter uma luta diferente. Agora, ficar muitos anos debruçado na mesma luta é porque existe uma inoperância do cristianismo que ele pratica. Isso é muito sério. Bom, vamos passar para a parte 2, que é exatamente onde eu queria trabalhar. Que ele queria receber esmola, estava acostumado a receber esmola. Chegou mais 2 pessoas que ele falou, agora eu vou arrancar um dinheiro desses caras. Mas ele se depara com Pedro e com João. E agora, diferente das outras pessoas, ele vai responder, ele vai reagir ao pedido daquele homem de uma forma diferente da qual aquele homem estava acostumado. E ele diz assim para aquele homem, olha para nós. Aí o homem parou para olhar, opa, vou ganhar um dinheiro. E de repente, ele fala assim, eu não tenho prata e eu não tenho ouro. Mas o que eu tenho, eu te dou. O primeiro entendimento hoje da igreja é o seguinte. Por isso que nós somos combatentes de uma teologia chamada teologia da prosperidade. Porque a igreja brasileira, principalmente, ela viciou os crentes a vincular Deus a coisas materiais. Então a igreja hoje, a pregação da igreja tem muito mais sobre prata e ouro do que sobre levanta e anda. A pregação da igreja hoje está muito mais relacionada a prata e ouro. Essa é a tônica da igreja. Prata e ouro. Você vai prosperar, você vai conseguir sua casa, você vai conseguir seu carro, você não sei o quê. Ok, não tem problema nenhum em você ter as coisas. Mas a igreja não pode fomentar isso como se Deus se resumisse nisso. Nós tivemos agora na África, e aí eu fiquei pensando, esse evangelho da prosperidade que o Brasil prega, na África não ia fazer sucesso, não. Não ia fazer sucesso. Por quê? Porque lá não existe condição nenhuma, nem possibilidades. Aqui ainda, a gente ainda tem um mar de oportunidades, né? Se eu trocar de emprego, lá eles não têm oportunidade. Lá é zero, não tem oportunidade. Ou seja,
ali, naquele ambiente, não tem uma possibilidade deles prosperarem. Só um milagre de Deus para eles viverem essa realidade ali. Então, se a gente vai pregar esse evangelho lá, o que vai acontecer? Não vai prosperar. Não vai dar resultado. Por quê? Porque a vida daquelas pessoas não está condicionada da mesma forma como a nossa, sobre coisas materiais. Então o evangelho é mais do que falar sobre materialidade, falar sobre dinheiro, falar sobre... Tudo isso é bênção. Como eu falei, como a gente mora aqui numa região, vamos pensar juntos, gente. Nós moramos no Brasil, moramos no Sudeste, que é a região mais próspera de todo o Brasil, é o Sudeste. É onde tem as oportunidades, onde tem os empregos, onde existe o capitalismo mais selvagem. É aqui onde a gente mora, nesse Sudeste todo. Então, baseado nesse entendimento, não dá para a gente colocar o evangelho só no bojo do que acontece no Sudeste, porque existem outras regiões do Brasil que são pobres, existem outras regiões do Brasil que passam dificuldades. Então não dá para a gente botar o evangelho só nisso. Então, Pedro e João rejeitaram pregar. Ele podia falar para o mendigo, não, mendigo, é o seguinte, você vai sair dessa vida, você vai ter sua casa. Não, nós não temos prata e não temos ouro. Mas o que nós temos, nós te damos. E aí, de forma milagrosa, aquele homem, então, experimenta um milagre na vida dele. E por que eu coloquei o tema dessa mensagem hoje de o que eu tenho, eu te dou? Porque o que nós damos para as pessoas revela o que nós temos. O que nós estamos dando revela aquilo que nós temos. Tem uma historinha, que eu gosto muito de contar essa história. Diz que tinha uma pessoa que ela era uma má vizinha. Uma má vizinha. Uma pessoa que ela arrumava encrenca com o bairro inteiro. Alguém já conhece uma pessoa que arruma encrenca com o bairro todo? Então, arruma encrenca com o bairro todo. Muda um vizinho novo lá, ela já está pronta para arrumar uma encrenca. E aí mudou uma família. Uma casa na frente da casa dela. E aí ela tinha tanta maldade no coração que ela foi lá, no fundo da casa dela, e ela tinha criação de animal, tinha vaca, tinha cachorro, tinha pato. E ela preparou um refratário, e ela foi lá no fundo da casa dela e começou a pegar todos aqueles excrementos. O excremento da vaca, o excremento do cachorro, do pato, e ela fez como se fosse uma espécie de uma torta, mas cheia de excremento. E ela colocou um papel alumínio em cima, e ela foi dar as boas-vindas para o novo vizinho. Bateu na porta do novo vizinho e entregou. O vizinho ficou todo feliz, ele falou, poxa, lembrou de mim, olha só, está me dando boas-vindas. Na hora que o vizinho abriu, aquilo já subiu aquele fedor. Todo aquele excremento. E a pessoa foi embora para casa dizendo, tipo assim, eu já vou arrumar encrenca com esse vizinho. Já mostrei para ele que ele não é bem-vindo aqui. Sabe o que o vizinho fez? Pegou o refratário, tirou todas aquelas fezes que estavam lá, lavou, foi lá no jardim da casa dele também e recolheu as melhores flores que ele tinha. As rosas, as tulipas, fez... E foi lá e bateu na porta da casa do vizinho e levou para ele aquelas flores. E a mulher, na hora que recebeu, ficou impactada. Falou, como isso? Eu acabei de te mandar um monte de porcaria. Eu te mandei um monte de coisa ruim, e agora você está me dando flores. E aí ela respondeu, eu estou dando para você aquilo que eu tenho. Eu dou para você aquilo que eu tenho. E isso se traduz na nossa vida, gente. Se você quiser fazer uma autoanálise, uma avaliação sobre você mesmo, procura saber o que você está dando para as pessoas. Porque o que você está dando tem a ver com aquilo que você tem. Não é que você está dando porque você é ruim. Você está dando porque é o que você tem. Então tem gente que, em vez de dar amor, dá ódio, porque é o que ele tem. Em vez de dar o amor, ele oferece o ódio. Porque ele está tão amargurado com a vida, está tão angustiado. E aí é o que ele tem, é o que ele está tendo para dar. Tem gente que, em vez de oferecer
generosidade, está oferecendo avareza. É uma pessoa avarenta com as pessoas. Tudo isso é a revelação do que nós temos para entregar para alguém. Tem gente que, em vez de oferecer o perdão, oferece o rancor. No meio do povo de Deus, a gente sabe que uma ordem máxima do Evangelho para nós é sobre perdão. O Evangelho fala sobre perdão. Perdoar é muito difícil, porque perdoar não é um sentimento. Perdoar não é algo que a gente sente. Eu estou sentindo de perdoar fulano. Não, o perdão, ele é uma decisão que todo mundo tem que tomar. Racional, sabe? Você vai fazer aquela conta, assim, poxa, o cara me machucou, o cara me prejudicou, o cara me deu prejuízo, o cara fez isso por mim. E agora eu escolho, ou eu vou ter rancor, ou eu vou dar o perdão para essa pessoa. Então, perdoar é uma grande tarefa do Evangelho, um grande desafio na nossa vida. É a coisa certa a ser feita, sabe? O perdão é a coisa certa a ser feita. Então, tem muito crente que carrega muito rancor. Tem muito crente que tem problema com o pai, tem problema com o irmão, tem problema com o sogro, com a sogra, e não consegue se relacionar com o outro por causa do rancor que ele guarda. Mas o que se espera de um cristão? Qual que é a coisa certa que o cristão tem que fazer? Perdoar. Racionalmente, sabe? Não dá para você falar assim, nossa, um dia eu senti, deu um transe espiritual aqui, agora eu vou perdoar. Não, não é assim. Perdão é uma matemática exata. Se a gente pudesse colocar o perdão no campo de uma ciência, seria ciências exatas. Porque não é sentimento, não é baseado nas circunstâncias. O perdão é uma decisão. Eu perdoo porque é a coisa certa a ser feita. Tem pessoas que, e aí todos nós aqui vamos nos encaixar nisso. Em vez de oferecer oração, oferece um remédio. Que é o que a gente tem para dar. Então, assim, todo cristão que entende genuinamente a palavra de Deus, quando a pessoa se reclama de dor para ele, estou com uma dor disso, estou com uma dor daquilo, estou passando por isso. Hoje a gente virou médico, farmacêutico, porque a gente já sempre tem uma receitinha para passar para alguém, né? Eu estou com uma dor aqui. Menina, se você tomar isso aqui, é batata. Eu estou com uma dor não sei de onde. Olha, eu estou tomando um chá que é batata. E a gente vai oferecendo para as pessoas o que a gente tem. Então é o que a gente tem. Eu não estou dizendo que é errado você descobrir uma medicina alternativa, um chá. Eu também não estou aqui dando juízo de valor, gente, demonizando essa atitude. Eu só estou dizendo que é o que a gente tem para dar. Mas o que se espera de um cristão? Se espera que ele tenha coragem para orar por alguém. Que ele tenha coragem de impor as mãos dele e declarar o poder de Deus sobre a vida de alguém. É o que se espera de um cristão. Então, o que está acontecendo com muitos de nós cristãos? Nós estamos inoperantes. Carregamos a presença de Deus, mas não estamos fluindo na presença. Não estamos dando. Por quê? Porque é o que nós estamos tendo no momento. Temos o Espírito Santo, mas não estamos fluindo no Espírito Santo. Tem gente que, ao invés de oferecer gratidão, oferece ingratidão, que é o que ela tem para dar. Tem gente que, ao invés de oferecer bondade, oferece maldade. Enfim, o que nós damos revela aquilo que nós temos. Tem gente que oferece fé e tem outros que oferecem incredulidade. E qual é o resultado de tudo isso, gente? Por que a gente tem o que nós temos? Porque tem a ver com aquilo que nós estamos consumindo. Então, a vida cristã, a gente consome um conteúdo. Nós temos um conteúdo para consumir. Então, a vida cristã, ela oferece materiais para nós. Então, se o cristão se relaciona com aquilo que a fé proporciona, automaticamente ele vai ser uma pessoa que ele vai ter outras coisas para dar. Porque ele está se relacionando, ele está consumindo, ele está comendo o conteúdo da fé. Então, onde que eu vou aprender sobre perdão? Nas Escrituras. Aonde eu vou aprender sobre amor? Nas Escrituras. Aonde eu vou aprender sobre dar a outra face? Nas Escrituras. Agora, quanto mais eu me distancio do conteúdo da fé, mais eu vou entregar para as pessoas aquilo que não é compatível com a fé que eu professo.
Então isso é muito importante. A nossa vida cristã deve ser regada, nutrida pela palavra de Deus. Todo mundo aqui, todo mundo. Eu me conheço. Se eu me afastar da palavra de Deus, daqui a pouquinho eu vou estar agindo de acordo com a minha carne, de acordo com as minhas próprias vontades. Isso vai acontecer naturalmente comigo. Por quê? Porque eu estou me distanciando dos ensinamentos da palavra de Deus. Então eu tenho que consumir a palavra de Deus para entregar a palavra de Deus. Tenho que me alimentar da palavra para poder oferecer para as pessoas o que a palavra tem para dar. A gente tem falado muito sobre ideias, por exemplo, de conselhos. Um cristão, ele só sabe dar um conselho certo se ele estiver cheio da palavra de Deus. Porque se ele não tiver... Por exemplo, uma mulher chega e compartilha que quer separar do marido. Quero separar do meu marido porque eu não estou gostando mais dele. Aí ela conversa com uma outra pessoa que é cristã, entre aspas, sobre esse assunto. Só que se essa cristã não estiver nutrida pela palavra de Deus, ela vai dar um conselho que pode ser prejudicial para aquela outra. Separa mesmo. Não está dando certo fazer o quê, né? Porque hoje eu estou vendo crente dando esse tipo de conselho. É a hora para Deus levar. Então assim, é inadmissível a gente ver sair da boca de alguns crentes esse tipo de conselho. Por quê? Porque ele não está compatível com a palavra de Deus. Só que, ao mesmo tempo, nós conseguimos entender que um cristão só consegue dar esse tipo de conselho porque ele está vazio de Deus. Ele é um cristão, ele carrega uma presença dentro dele, que já foi falado, é factível isso, né? É um fato, não tem o que fazer. Deus já mora dentro da pessoa, só que ele não consegue fluir na presença de Deus. O rio de água viva não vai fluir do interior dele, por quê? Porque ele não cultiva isso. Ney, acho que eu estou vendo o pessoal meio calorento, acho que precisava dar uma ligadinha no... Já vi 2 se abanando, eu também estou querendo me abanar aqui, irmão, está quente mesmo. Amém? Então assim, nós precisamos... É uma questão, gente, não é questão religiosa, não é questão de fanatismo, é uma questão de sobrevivência. Se alimentar da palavra de Deus é uma sobrevivência cristã, manutenção da vida cristã. Você estava vendo aqui no comecinho do texto que a gente leu, Pedro e João indo para o templo orar 3 horas da tarde. Porque um cristão, ele não vai subsistir se ele não estiver se relacionando com as práticas espirituais. Então a Bíblia é a nossa fonte. A palavra de Deus é o nosso alimento. Então a gente vai entregar para as pessoas aquilo que a gente tem. Aí, só para fazer uma análise aqui, faz essa leitura sobre você mesmo. Como você está lá no seu trabalho? Você está entregando mais serviço ou mais egoísmo? Porque se você é individualista, que pensa só em você, você está incompatível com os ensinamentos bíblicos. Se você entrega rancor em vez de perdão, está faltando para você orientações bíblicas e a vivência da palavra. Porque, por exemplo, eu estou falando sobre perdão aqui, mas eu não estou falando uma coisa nova, estou? Não, todo mundo sabe que tem que perdoar, não sabe? Ou é uma revelação, é um rema? Não, não é um rema. Todo mundo sabe. Perdoar é um dever de uma pessoa que conhece a Jesus. Toda pessoa que diz que conhece Jesus, ela não negocia esse valor do perdão. O perdão é uma decisão que todo crente tem que tomar. Então eu também sou tentado, por exemplo, se eu me afasto da Bíblia, eu posso ficar me nutrindo desses ressentimentos. E o que é ressentimento? Ressentimento, a própria palavra já fala, né? É você sentir novamente. É ressentir aquilo que você sentiu. Quando alguém te machucou, quando alguém te magoou. Então, se eu não me nutrir da palavra de Deus, sabe o que eu vou fazer? Eu vou ficar me ressentindo. Eu não vou perdoar porque fulano foi muito mal para mim. Eu não vou perdoar porque o que ele fez é um absurdo. Eu não vou perdoar. Então, todos nós precisamos
entregar o que nós temos. E aí a pergunta é, o que você está entregando nas diversas lacunas da própria vida sua? E aí é uma decisão pessoal. Você se avalia, faz o autoexame e olha, poxa vida, eu não tinha pensado nisso. Mas o que eu tenho, eu estou dando. E se eu estou tratando o meu marido com grosseria, é porque tudo que tem dentro de mim é grosseria. Se eu estou tratando a minha mulher com grosseria, o que está dentro de mim é grosseria. E eu tenho que reverter esse quadro. Eu tenho que buscar em Deus para entregar os frutos de Deus para aquela pessoa. Aquilo que é de Deus para a vida dela. Então existe na igreja hoje essa inversão de valores. Por que os crentes estão assim? Porque se resume na fé, e a grande parte das nossas igrejas tem se contaminado com isso, a pregação exaustiva sobre prata e ouro. Prata e ouro. Prosperidade. 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 Quando que prosperidade não tem a ver só com aquilo que é material. Prosperidade tá dentro de todo um bojo, um pacote de muitas coisas. Prosperidade é você ter um bom casamento, prosperidade é você ter uma boa relação com os seus filhos, prosperidade é você ter saúde, prosperidade é você ter um bom relacionamento com as pessoas. Tudo isso é prosperidade, está dentro do bojo da prosperidade. Mas se a gente ficar só enfatizando prata e ouro e resumindo o evangelho em prata e ouro, então é como se Pedro e João estivessem dizendo assim, eu não tenho prata nem ouro, ou seja, a pregação do evangelho não consiste só em prata e ouro. E ele fala, então levanta e anda. E para aquele homem foi tirar ele de uma miséria, foi tirar ele de uma condição que talvez ele nunca imaginou que ele sairia daquela vida. E aí, para a gente encerrar, nós temos que ter atitudes que provocam milagres. Atitudes que provocam milagres. Porque Pedro e João vai ter uma atitude com esse homem. Se você for olhar aí, não foi algo tão simples a cura dele. Porque uma palavra foi liberada. Levanta e anda. Mas ele não levantou e andou. Então a Bíblia fala que Pedro pegou ele na mão e puxou o cara para cima. E na hora que ele puxa, naquela hora, os pés e os tornozelos dele ficaram firmes. Uma atitude de fé que provocou o milagre. Então, aplicando isso para a nossa vida, nós precisamos nos mover com atitudes corajosas na vida. Se a gente quiser viver experiências com Deus, coisas extraordinárias, nós precisamos nos mover com atitudes corajosas. Atitude corajosa, aquilo que Pedro e João fizeram foi uma atitude extremamente corajosa, demonstrou coragem, sabe? De não duvidar da palavra, de não duvidar do que a palavra propõe. Então, nós precisamos caminhar nessa mesma atmosfera, nessa mesma direção. Vamos ficar de pé nessa manhã, querido. Queria pedir para o Ministério do Louvor subir aqui. Então, esse texto nos ensinou pelo menos 3 coisas. Ele falou de um mendigo. Talvez, pode ser que tenha pessoas aqui no nosso ambiente aqui, que está vivendo, não morando nas ruas, não mendigando dinheiro, mas você pode ser um mendigo emocional. Dependendo dos outros, dependendo da aprovação do outro. Então Deus quer tirar você desse lugar. Deus quer te mostrar que existe uma vida além do horizonte que você não conhece ainda. E Ele quer levar você para esse lugar. O texto também nos ensinou que Pedro e João ofereceram para aquele homem aquilo que eles tinham. O que eu tenho, eu te dou. E a gente aprende hoje aqui que a gente só pode entregar para as pessoas o que a gente tem. Só isso que a gente pode dar. Não adianta a gente forçar a barra. Só entrega o que eu tenho. Então eu preciso ter primeiro para depois entregar. Eu preciso ter primeiro para depois entregar. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que buscar ter. Então eu tenho que buscar em Deus as coisas que eu não tenho.
para poder entregar. Mas tem que reconhecer, você tem que olhar para dentro de você e reconhecer. Poxa, não é culpar os outros, sabe? Eu dou ódio porque fulano. Não tem nada a ver, querido. Porque Jesus, olha o que Jesus tinha para dar. É só você analisar a vida de Jesus. Jesus tinha todos os motivos do mundo para devolver a vingança para aqueles homens. Lembra aquela situação quando eles passaram por dentro de Samaria? E houve uma situação lá que os discípulos de Jesus falaram assim: Jesus, você quer que a gente ore aqui e Deus mandar fogo do céu aqui para destruir esses caras? Quem já leu essa passagem na Bíblia? Aí o que aconteceu? Jesus falou o quê? Falou, não. De que espírito são vocês? De que espírito sois vós? Porque eu só posso dar aquilo que eu tenho. Então, naquele momento, Pedro ainda não tinha sido transformado pela presença do Espírito Santo. Os discípulos ainda eram muito carnais, mas agora a gente vê um Pedro diferenciado aqui, entregando o que tem. Então, a lição de casa para mim é o seguinte: eu preciso primeiro avaliar o que eu não tenho. Essa é a matemática. Vou avaliar o que eu não tenho. O que está faltando na minha vida? É amor? O que eu tenho mais? Põe na balança aí. O que eu tenho mais? Rancor ou perdão? Generosidade ou avareza? E aí você primeiro identifica o que você não tem e ora a Deus a respeito disso. Deus, eu não tenho isso, mas eu quero ter. Eu não tenho esse comportamento, mas eu gostaria de ter. Eu não tenho essa atitude, mas eu gostaria de ter. E você vai buscar em Deus essas respostas para a sua vida. Amém? Amém ou não amém? Vamos orar então, vamos falar com o Senhor Jesus? Peça para Deus, fala: Senhor, eu quero ter para dar. E reconhece, fala: Deus, ultimamente o que eu estou tendo é só grosseria, ultimamente o que eu estou tendo é só isso, é só... E aí você fala para Deus, é a sua oração, é o seu jeito de orar, é a sua identificação aí no nome de Jesus, amém?